Breve resuminho sobre o nosso caso. É síndrome hemolítica urêmica, que ela pode ser causada por uma bactéria chamada de Escherichia coli enteromorrágica, conhecida por uns como EHEC, conhecida por outros como STEC, por ser uma bactéria produtora de toxina Shiga. Acompanha aí. E aqui é o início do nosso caso clínico. Se trata de uma criança, 8 anos de idade, do sexo feminino e filha única. Ela chegou ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas do Porto Alegre acompanhada de sua mãe, apresentando os seguintes sintomas: febre, náuseas, dores de cabeça, vômito, diarreia sanguinolenta e cólica intestinal. Ao aferir seus sinais vitais, foi visto que ela estava com a pressão arterial de 15/10 e uma temperatura corporal de 39 graus. E além disso, ao fazer a anamnese, constatou-se que ela tinha familiar com histórico de insuficiência renal e morava em um local com más condições de saneamento básico por ser uma região periférica. O clínico responsável, então, fez a prescrição de 3 medicamentos: um antiemético conhecido como Dramin, um antihipertensivo Adalat e um antitérmico Tylenol. O Dramin tem como princípio ativo o dimenhidrinato. Ele é classificado como anti-histamínico de primeira geração. Ele possui ação antiemética, anticinetótica e ação antivertiginosa. Ele é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, explicando a sua ação central. Embora seus mecanismos de ação não são completamente elucidados, explica-se que a inibição da estimulação vestibular, da zona de gatilho e do centro do vômito estão envolvidos com antagonismos da histamina e da acetilcolina. O Adalat é uma droga vasodilatadora e ela tem como princípio ativo a nifedipina. A partir de um estímulo despolarizante no miócito vascular, o cálcio entra pela célula por VOCs de cálcio e dispara a contração muscular. Ele se liga à calmodulina, juntos eles ativam a MLCK. A MLCK ativada catalisa a hidrólise do ATP pela miosina ATPase ativada, que tem suas cabeças fosforiladas, capazes de se ligar à quetina e promover a contração muscular. A nifedipina atua como antagonista de canal de cálcio sensíveis à voltagem, bloqueando a entrada do cálcio e a contração muscular. Isso diminui a resistência vascular periférica e, consequentemente, diminui a pressão arterial. O outro medicamento prescrito foi o Tylenol. Ele é um dos medicamentos mais comercializados do mundo. Ele tem como princípio ativo o paracetamol. Ele é considerado também um anti-inflamatório não esteroidal, devido à sua ação analgésica e sua ação antitérmica. Em processos inflamatórios que acometem o trato gastrointestinal, há uma elevação das citocinas pró-inflamatórias, conhecidas como interleucina 1 e TNF-alfa. Eles são capazes de se ligar à fosfolipase A2, e a fosfolipase A2 catalisa a formação de ácido araquidônico a partir de fosfolipídios. Existem alguns mecanismos propostos que explicam os efeitos analgésicos apresentados pelo paracetamol, sendo que um deles está relacionado com a inibição da óxido nítrico sintetase. O glutamato, ao se ligar com o receptor glutamatérgico do tipo NMDA, permite o influxo de cálcio no citoplasma, levando à ativação da óxido nítrico sintetase. Essa enzima catalisa a formação da óxido nítrico, responsável pela amplificação da atividade nociceptiva neuronal. O paracetamol possui ação antagonista de receptor NMDA, de maneira que a percepção da dor torne-se reduzida. Então, ocorre a analgesia. E aqui está representado um quadro sobre a farmacocinética dos 3 fármacos que foram prescritos até então pelos médicos. A via de absorção para os 3 fármacos é gastrointestinal, mas principalmente pelo intestino delgado. A sua distribuição, tanto para a nifedipina quanto para o dimenhidrinato, é através do transporte pela albumina. Já o paracetamol ele se distribui pelos tecidos orgânicos, incluindo barreira hematocefálica e placenta, exceto tecido adiposo. A biotransformação dos 3 fármacos é hepática, mas na nifedipina também pode haver
uma biotransformação intestinal. Vale dizer que os 3 fármacos sofrem oxidação através da via enzimática do sistema citocromo P450. É um complexo enzimático presente no fígado e na mucosa intestinal, portanto, o uso conjunto de outros fármacos que possam inibir ou estimular essa enzima podem alterar a biodisponibilidade desses fármacos. Por exemplo, a rifampicina age como um indutor enzimático, logo diminui a eficácia da nifedipina e do paracetamol, por acentuar sua metabolização e não atingir a sua biodisponibilidade adequada. Já a eliminação dos 3 fármacos é feita de forma urinária, sendo que cerca de 15% é eliminado na bile pelas fezes, no caso da nifedipina, e no dimenidrinato, a excreção também pode ser feita por leite materno. Quando o hemograma chegou, foram obtidos os seguintes resultados. Repare que a hemoglobina e o RDW se mostraram fora dos valores de referência para uma criança saudável. A baixa hemoglobina nos diz sobre a desproporção entre a velocidade da produção medular e a taxa de destruição eritrocitária, indicando anemia. Já o RDW, ultrapassando o intervalo de referência, significa que aquela população de hemácias tem uma grande diferença de tamanho, podendo ser visto no esfregaço sanguíneo hemácias muito grandes ou muito pequenas, normalmente causada pelo aumento de reticulócitos circulantes, que são células precursoras das hemácias e são indicativos de anemia hemolítica. A microscopia do esfregaço sanguíneo revelou 3 cruzes para as hemácias fragmentadas, 2 cruzes para os esferócitos e 3 cruzes para a presença de reticulócitos. Além disso, o teste de antiglobulina direto deu negativo, indicando a ausência de anticorpos anti-eritrocitários. Foi encontrado também alterações nos níveis de dedímeros, um produto de degradação do coágulo de fibrina. Isso significa que houve aumento na formação do coágulo no organismo. Quando recebemos o plaquetograma, foi confirmado em estado de plaquetopenia. As plaquetas, essenciais no processo coagulatório, são fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos. Uma diminuição na contagem das plaquetas pode nos revelar um excessivo consumo das mesmas devido a processos coagulatórios. A formação de trombos plaquetários em demasia podem ser os sinais de lesão no endotélio vascular, inclusive renal, o que pode gerar mais insuficiência. Já o leucograma apresentou leucocitose, nos sugerindo um processo infeccioso. Esse aumento no número de leucócitos é justificado pela neutrofilia, células que exercem função na imunidade inata. Os neutrófilos são células fagocitárias que atuam principalmente em infecções bacterianas, respondendo com processos inflamatórios. Como dito anteriormente, o ambiente inflamatório envolve produção de óxido nítrico, que desenvolve um papel importante na erradicação de um agente infeccioso e sinalização da dor. Além disso, envolve também um perfil de citocinas específicas, interleucina 1 e TNF-alfa, muito importante na quimiotaxia e eventos relacionados à febre e transmigração celular. Analisamos os parâmetros bioquímicos através das provas de função hepática e função renal, e houve alteração nos níveis de LDH, creatinina e bilirrubinas. O LDH é uma enzima presente em várias células, inclusive nas hemácias, um importante marcador de hemólise microangiopática, por ser liberado na corrente sanguínea quando a célula sofre destruição. A creatinina é um metabólito excretado pela urina, e seus níveis séricos aumentados podem indicar quadros de insuficiência renal aguda. A bilirrubina indireta é resultado da metabolização da protoporfirina 9, que compõe o grupo M. O seu aumento condiz com altos níveis de hemólise e como a bilirrubina total é a soma da bilirrubina direta e indireta, ela vai acabar sofrendo aumento no seu valor também. A paciente retornou à sala de atendimento médico acompanhada de sua mãe, com os resultados dos exames apresentados anteriormente. E o clínico responsável a diagnosticou com síndrome hemolítica urêmica, devido à tríade de sinais e sintomas da doença: insuficiência renal aguda, pelos níveis aumentados da creatinina, anemia hemolítica microangiopática, pelos sinais físicos, pela hemoglobina baixa, policromasia e bilirrubina indireta aumentada, e trombocitopenia, pela baixa contagem de plaquetas e aumento de dedímeros. A anemia microangiopática envolve uma hiperativação da via alternativa do sistema complemento. C3 se liga à superfície do patógeno, sofre crivagem e dispara uma cascata de formação de complexo de ataque da membrana, levando à lise celular e liberação de toxinas pró-inflamatórias.
Em seguida, foi prescrito Corticotem, um medicamento destinado ao tratamento de trombocitopenia. Iniciou-se também um programa de hemodiálise alternado com plasmaférese, com duração de 6 semanas. A hemodiálise é um procedimento cuja máquina filtra o sangue do paciente, retirando o excesso de toxinas, ureia e creatinina, auxiliando então as funções renais danificadas. Já a plasmaférese, o sangue é retirado e devolvido com plasma fresco congelado. Essa é a prática eficaz. No entanto, não existem estudos randomizados que comprovem seu funcionamento. O Corticotem é um medicamento que contém prednisona, uma molécula farmacologicamente inativa. Ao passar por biotransformação, essa molécula sofre alterações na sua estrutura e passa a ser chamada de prednisolona. É um princípio ativo com efeitos semelhantes aos glicocorticoides, agindo em diversos tecidos, promovendo a ação anti-inflamatória e imunossupressora, inibindo a deposição de fibrina, a migração leucocitária, a fagocitose, a apresentação de antígenos, a síntese de citocinas pró-inflamatórias como IL-1, IL-6 e TNF-alfa, e resposta imune do tipo 1 e 2. Devido ao seu caráter lipofílico, a prednisolona entra na célula-alvo, se difundindo livremente pela bicamada fosfolipídica da membrana plasmática e também da membrana nuclear. Ao se ligar ao receptor de glicocorticoide, a prednisolona entra no núcleo e forma um complexo que é capaz de inibir a PAF1 e NF-κB, fatores de transcrição que estimulam a transcrição de genes que codificam mediadores pró-inflamatórios e proteínas que participam da formação do coágulo de fibrina. Portanto, eles sofrem inibição da sua ação e deixam de fazer a sua função. E aqui está representado um quadro sobre a farmacocinética da prednisolona. A sua via de absorção é gastrointestinal, sendo que 92% da dose que é administrada é absorvida. Já a sua biodistribuição ela é feita ligadas a proteínas plasmáticas. Já a biotransformação desse fármaco é feito por via hepática, metabolizado pela CYP3A4, sendo que a coadministração da prednisona com inibidores potentes desse conjunto de enzimas, por exemplo, produtos que contêm cetoconazol, itraconazol, caritromicina e ritonavir, podem levar ao aumento da concentração plasmática desses corticosteroides e possibilitar o aumento dos riscos de efeitos colaterais sistêmicos, como a toxicação. Já a eliminação é feita por via renal, através de conjugados de sulfato e glucuronídeos. No entanto, restava investigar a causa desse quadro. O fato de morar em região periférica, cujo tratamento de esgoto é inexistente, a criança apresentar febre, cólica intestinal, diarreia sanguinolenta e seus exames indicarem infecção bacteriana, suspeitou-se que a síndrome hemolítica urêmica estava sendo causada por algum microrganismo patogênico. Então foi solicitado exames coproparasitológicos em busca de entamoeba histolítica e exames de coprocultura em busca de bactérias enteropatogênicas. A SHU apresenta sintomas semelhantes ao da amebíase, como cólica abdominal, diarreia sanguinolenta, febre, náuseas, vômitos. Esse quadro infeccioso é causado pela entamoeba histolítica, um protozoário invasivo que apresenta duas formas de vida, cistos e trofozoítos. Primeiramente, ocorre a ingestão de forma cística. Depois, ocorre o descistamento no intestino delgado, com liberação de trofozoítos, que vão para o intestino grosso e onde se multiplicam por divisão binária e acabam invadindo a mucosa intestinal, causando processos inflamatórios. O diagnóstico de amebíase foi feito por identificação de formas de vida do protozoário nas fezes. As fezes devem ser coletadas 3 dias alternados e submetidos a métodos de concentração, como método de Fauci e método de Hoffman, para a pesquisa de cistos. Já para as fezes diarreicas, devem ser realizados exames direto a fresco para a pesquisa de trofozoítos móveis, uma forma de vida capaz de fagocitar hemácias. É possível também diagnosticar a amebíase por ELISA, com o uso de anticorpo monoclonal contra a galactose e N-acetilgalactosamina, presentes nos trofozoítos. Não foram identificados nenhuma forma de vida deste protozoário pelos exames coproparasitológicos. Em seguida, os sintomas e os resultados laboratoriais feitos até aqui levaram o médico a suspeitar que a SHU estava sendo causada por um quadro de infecção por STEC. Shiga toxin producing Escherichia coli. Para a detecção foi enviado ao laboratório microbiológico um swab de fezes em meio Cladbury.
A semeadura foi feita em agar sorbitol McConkey, pois é um meio seletivo e diferencial para a detecção de uma E. coli enterohemorrágica. Ao realizar os testes bioquímicos, foi averiguado que parendol era positivo, lisina positivo, citrato negativo, urease negativo, H2S positivo, motilidade positivo e ARVM positivo também, caracterizando o diagnóstico de Escherichia coli. Agar sorbitol McConkey, a E. coli que não apresenta fermentação possui características de colônias incolores, que é o caso da cepa O57H7. Já as E. colis que possuem características fermentadoras são diferentes subgrupos de E. colis e não podem ser diferenciadas entre si por esse método de identificação. Os resultados do agar foram colônias fermentadoras, o que significa que a bactéria causadora desse quadro clínico são cepas de E. coli produtoras de toxina Shiga, não O57H7. Para detectar o sorotipo, é necessário o uso de PCR em tempo real, então foi usada uma amostra fecal para detectar a presença de gene que codifica a toxina Shiga, uma endotoxina presente na parede celular da bactéria responsável por gerar processos inflamatórios pela hiperativação do sistema complemento. Existe a toxina Shiga1, que é codificada pelo gene STX1, e existe a toxina Shiga2, codificada pelo gene STX2. Para a detecção de ambos os genes foram utilizados os seguintes primers e sonda. Na etapa inicial, são colocados reagentes dentro do termociclador. A segunda etapa é de desnaturação, em que se eleva a temperatura a 95 graus por 10 minutos, fazendo com que o DNA se abra para funcionar como molde para as fitas filhas. Em seguida, a temperatura é colocada a 60 graus por 20 segundos, para que haja anelamento dos primers e da sonda. A próxima etapa é a chamada extensão, onde a enzima polimerase adiciona nucleotídeos a partir dos primers. À medida que ocorre a polimerização dos nucleotídeos, acontece a liberação da sonda, que estava ligada ao DNA. Esse processo emite uma fluorescência que é detectável e gera um sinal que aumenta a proporção direta dos produtos do PCR. A partir da técnica de biologia molecular, pode ser feita a detecção de ambos os genes para a toxina Shiga. Portanto, o diagnóstico pode ser fechado em síndrome hemolítica urêmica causada por toxina Shiga produzida por Escherichia coli enterohemorrágica. Entretanto, não é indicado o uso de antimicrobianos ou antibióticos, pois a lise da bactéria causa mais liberação da toxina no organismo e, posteriormente, agravamento do quadro. Portanto, a paciente foi internada na unidade de tratamento intensivo, seguindo o tratamento suporte com plasmaférese, hemodiálise e uso de antitérmicos para controle de sintomas indesejados. 15 dias depois, a paciente apresentou melhora nos sintomas, além da normalização dos parâmetros laboratoriais, como a creatinina sérica de 3,5 mg por decilitro, sem nenhuma lesão renal permanente. As provas de função hepática se mostraram dentro dos padrões normais, assim como a contagem de plaquetas. Houve diminuição gradual do LDH, sem evidência de hemólise. A paciente recebeu alta hospitalar, porém com a necessidade de continuar hemodiálise e plasmaférese em regime ambulatorial.